Eu queria começar na internet, mas eu não queria começar já com vídeos curtos e editados. E por um tempo eu inclusive me julguei por não saber resumir, não saber fazer vídeos curtos. E eu comecei fazendo os vídeos longos, numa conversa, errando, não repetindo vícios de linguagens, né, e permitindo errar para que eu começasse a criar confiança, mesmo não sabendo de tudo. E isso tá fazendo muito sentido ainda para mim, porque eu entendi que eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber fazer vídeo curto. Se agora, nesse momento, não tá fazendo sentido eu gravar vídeos diretos, que já tem um tema ali, às vezes, pronto, ou 10 dicas, 5 dicas, que mais? 10. Enfim, se eu não consigo enumerar ainda, tá tudo bem. E isso tá me trazendo uma liberdade ainda maior de ser eu. Até porque eu consumo vídeos assim, curtos, e consumo vídeos longos. E eu gosto de conversar com as pessoas, tipo assim, de perto, e de perguntar, e de dialogar, de entender o ponto de vista da outra pessoa, o porquê que ela chegou naquilo, quais livros ela leu, de onde veio aquela informação. E isso faz sentido para mim. Ponto. Então, a ideia desse vídeo é trazer para você que, se assim como eu, você também está começando a gravar vídeos, você está começando a organizar seu pensamento, você está aprendendo a se comunicar, a se expressar. Saiba que você não precisa ser igual às outras pessoas, você não precisa copiar um jeito de ser, não tem um padrão certo, não tem, não tem. A gente às vezes vai criar, vai querer copiar, e eu já ouvi muito isso, e eu já fiz isso, tá? Copia, copia que vai dar certo, copia que vai dar certo. Mas aí você entra num personagem e isso não vai se sustentar por muito tempo. E o que eu mais prezava quando eu decidi que eu ia começar a gravar era que isso se sustentasse na minha vida. Porque eu cheguei num ponto que eu peguei um ranço de começar e parar as coisas, de começa isso, não termina, começa isso, não vai, o negócio não vai. Em algum ponto isso faz sentido porque a gente vai se descobrindo, a gente vai se entendendo, vai vendo que aquilo faz ou não faz sentido. Mas eu me propus a fazer algo que eu precisava entender que ia me ajudar a me desenvolver, ia me ajudar a pensar com clareza, ia me ajudar a me conhecer melhor. Então, antes de colocar o dinheiro em primeiro lugar, antes das questões financeiras, que são importantes, eu queria começar a olhar para mim nesse ponto de me conhecer, de me ver, de me assistir, de observar, sabe, de aguçar essa percepção, de olhar para mim mesma, de aprendendo. Até com a minha postura, minha forma de me expressar, para eu sair desse julgamento de que eu tinha que ser igual às outras pessoas. E isso tá me trazendo confiança. E eu consigo perceber a evolução dos meus vídeos, do começo até agora. Eu sei de tudo? E tem muito para aprender, muito para aprender, muito para aprender. Mas hoje eu consigo me olhar desse lugar que, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse começado, eu não teria passado por essa evolução, sabe? Por poder olhar para mim antes e falar, olha lá, isso aqui você já melhorou, isso aqui você já fez melhor, isso aqui já tá melhor do que antes. Nesse ponto aqui, você já não se julga mais. Você aprendeu a dizer não. Você aprendeu
respirar para depois tomar uma decisão. E está sendo muito libertador. Eu quis muito, né, parar aqui o que eu estava fazendo para trazer para vocês e ver que em algum momento os vídeos mais curtos, que hoje em dia tá fazendo mais sentido, em algum momento vai sair, sem aquela pressão, sabe? Que a gente se pressiona tanto, 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 e aí, ao invés de sair uma coisa leve, que a outra pessoa tá sempre percebendo como você tá se sentindo. Em vez de sair uma coisa leve, vai sair um negócio ali, ai, tenso, pesado. Acho que não é, a ideia não é essa. Vai ter momentos, sim, que a gente vai precisar lidar com coisas que vai nos pressionar, vamos passar por momentos de estresse e isso torna a gente também mais forte, né? Mas entender que a gente vai construindo essa confiança, mesmo sem saber de tudo, é tão bom. Traz uma, não sei, é impagável, entende? É impagável, é impagável. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também, que isso é uma coisa minha, eu não sei por qual motivo ainda, tô entendendo, mas eu gosto de olhar o meu passado para aumentar a minha visão, entende? E eu tenho comigo hoje, que agora eu tenho essa intenção de ir trocando, mas hoje eu tenho isso aqui comigo, que é uma foto minha, de quando eu era criança. E eu olho, eu gosto dessa foto, que ela tá com uma carinha inocente, mas assim, isso me faz lembrar o quanto eu cresci, sabe? O quanto eu busquei me desenvolver. E hoje eu olho para essa criança e falo, poxa, caramba, será que a gente ia imaginar que a gente ia chegar onde a gente chegou? Mesmo que não tenha tudo perfeito, não tá tudo acabado e nunca vai acabar. Inclusive, eu ouvi uma frase que uma obra de arte ela não tem fim. É o artista que escolhe parar em algum momento a pintura. Não tem fim, não tem, sabe por quê? Que se ele quiser pegar a tela que ele fez ontem e continuar mais algum detalhe, ele pode fazer. Se eu pegar uma obra ali que parou em um ponto e o artista resolver continuar pintando nela, ela continua ali. Então, essa frase abriu uma perspectiva, assim, me deu a maturidade, acho que essa é a palavra, a maturidade para entender que não é que às vezes as coisas estão acontecendo e não é aquilo, só aquele ponto que vai definir, que existe abrir esse olhar. Eu sempre, na maioria das vezes, eu busco expandir, assim, minha visão, sabe? Às vezes tirar um pouco o óculos para não focar só naquele lugar, mas realmente poder abrir e olhar tudo e começar a pensar no todo. Senão a gente foca e fica ali. E uma das coisas que me trazia mais ansiedade era quando eu ficava só focada em uma coisa. Eu não conseguia olhar o todo. Me deixava extremamente insegura, a autoestima. Uma coisa que mexe com a autoestima da mulher, que deixa ela baixa autoestima, inclusive, que eu percebo em mim, é quando eu fico focada só numa parte do meu corpo. Então, por exemplo, a barriga. Fica só olhando pra minha barriga e achar que minha barriga tá grande, tá estufada, tem muita gordura, piriri, pororó. E aí eu comecei a falar, não vou ficar olhando pra minha barriga desse jeito. Para com isso. Eu tenho que olhar para um todo. Eu tô saudável? Porque às vezes é melhor você ter um pouquinho de barriga, mas tá com saúde. Porque magra demais e se sentir fraca com tontura não é bom. E excesso de peso que causa problema de saúde também não é bom. Então eu comecei a olhar o meu corpo por inteiro. E não ficar focada em partes que eu acho que não tá bom.
o suficiente. Então, isso me trouxe uma clareza, assim, e nossa, tá me trazendo uma paz de espírito comigo, sabe? De não ficar no excesso, mas também não ir pra falta. E isso leva até em consideração as minhas atitudes, né? Como eu estou agindo no dia a dia. Que eu era muito assim, ó, faz academia, faz meia hora de cardio, depois vai correr, depois faz isso, faz aquilo. Não dava eu não conseguia entender que se eu fosse na academia e fizesse o treino bem feito, eu não precisava mais ficar o dia inteiro pensando em fazer mais cardio, em fazer mais exercício. Essa crença de esforço, inclusive, né, que a gente tem de achar que a gente tem que fazer muito para ter resultado, é uma das coisas que eu tenho avaliado. Eu tenho pensado com muito carinho para não ficar achando que eu tenho que fazer muitas coisas e aprendendo a dizer não. Então, essa era a conversa do dia de hoje que eu quero trazer para vocês. Não vou ficar estendendo mais, para não ficar tão longo. Inclusive, para as pessoas não perderem a paciência de assistir, mas entender que isso faz parte do nosso processo de crescimento, de confiança. Acho que a palavra desse vídeo hoje é sobre como construir a confiança. É poder olhar num todo e entender que a gente não sabe de tudo.